Caião, o cara escreve assim para você: mediante tudo que estudei sobre o novo evangelho, ele fala novo evangelho, Ou será, deve hein? ser, deve ser Novo Testamento, vamos ver. Queria saber por qual motivo hoje, tendo Jesus como chave hermenêutica, eu posso estar em pecado. Converso com as pessoas sobre o evangelho, mas as pessoas não conseguem compreender essa questão do pecado. Elas ainda se pautam no pecado. O que é pecado de uma forma que essas pessoas entendam, Caio? Como falar? Pecado é tudo aquilo que não é amor. É pecado. Tudo aquilo que não é justiça é pecado. Tudo aquilo que não é misericórdia, compaixão, inclusividade, acolhimento, perdão, é pecado. Então, pecado também para Jesus, conforme ele disse, é tudo aquilo que eu posso fazer e não faço. Quando a gente vê Jesus com fome e não dá de comer, vê com sede e não dá de beber, vê nu e não veste, vê injustiçado e não socorre. Vê de várias maneiras como ele descreveu e no fim ele disse que lhe perguntarão. E é uma pergunta religiosa. Não, Senhor, nós nunca te vimos assim. Se tivéssemos te visto assim, teríamos feito alguma coisa. Quando foi que nós te vimos assim? E aí vem a resposta esmagadora. Sempre, sempre, sempre vocês viram, puderam fazer e decidiram não fazer nada. Vocês estavam me tratando assim. Então, pecado é omissão, pecado é comissão, pecado é missão, o pecado é o que eu faço, pecado é o que eu me omito, pecado é tudo aquilo que, podendo ser manifestação de amor, eu não pratico. Pecado é a minha expressão de encolhimento, de potencial que eu poderia manifestar amando a Deus no meu próximo e servindo a Deus, levantando meu próximo, perdoando meu próximo. E o meu pecado é tudo aquilo que eu faço na base do egoísmo. Porque quando eu amo, eu não peco. Como disse aqui Agostinho de Hipona, uma das máximas dele é justamente essa: ame, ame e não se preocupe com o pecado. Porque se você amar, como disse Paulo, no amor não existe transgressão no verdadeiro amor. Se eu trato a minha mulher com amor, eu não a traio. Se eu trato meu marido com amor, eu não o engano. Se eu trato os meus amigos com amor, eu não tenho expressões camufladas, eu não tenho jogada pelas costas, eu não tenho uma segunda agenda com ninguém. Se eu amo, o recurso que eu tenho, o bem que eu tenho, eu coloco a serviço de quem não tem. E eu creio que precisa. De modo que o amor não é algo moral. A moral muda de tempo em tempo. Eu nasci numa época em que tinha um monte de morais que já morreram. E eu só tenho 65 anos. Um monte de morais que acabaram. Então, o pecado não tem a ver com moral. Moral vai mudando, 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 ainda vai mudar demais. O pecado tem a ver com a essência de quem nós somos. Se eu respeito, se eu reverencio o meu próximo, se eu trato com carinho, com consideração, com amor, com dignidade, eu estou vivendo, não que eu não seja um pecador, porque pecador eu sou na minha natureza, na minha essência. Tem uma dimensão de pecado em mim que habita a minha natureza, que é uma tortuosidade básica e que se manifesta de muitos modos e formas aí no meu portal. É só escrever o que é pecado. Você vai encontrar milhares de entradas, eu creio, ou centenas.
Então, se você ler meu livro Sem Barganhas com Deus, Sem Barganhas com Deus, que está aí no portal também, para ser adquirido em e-book, está aí, você pode baixá-lo hoje para você. E ele é acerca do pecado, ele explica a diferença entre pecados e moral, pecado, a natureza ética do pecado, como o pecado já foi solucionado em Cristo e eu posso viver uma vida saudável. Sobretudo, a gente também aprende que pecado é uma questão de doença humana, é doença da alma, doença psicológica, doença espiritual. Então, quando o mandamento vem e diz não, não é por nenhuma razão moral, é por uma razão de natureza de saúde humana, mental, emocional e psicológica. Pecado adoece a gente. Pecado desfigura a gente. Pecado descaracteriza. Pecado dissolve a gente. E a vida, na prática crônica do pecado, adoece a gente, a alma da gente, a mente, as emoções, os sentimentos, as visões, as interpretações. O pecado me distorce por inteiro. E o não pecado não é nenhuma absolutização de ninguém. Primeiro é uma confiança de que o pecado já foi pago por Cristo na cruz. Já está pago, já está consumado. Que a minha dívida foi rasgada. Quando eu creio que a minha dívida já foi rasgada, eu começo a pecar cada vez menos. Quanto mais certeza eu tenho de que estou perdoado, menos eu peco. Quanto menos certeza e angústia de pecado, de culpa, quanto mais medo das consequências do pecado, porque eu não creia que o pecado já esteja resolvido por Jesus de uma vez e para sempre na cruz, quanto menos eu tenha essa confiança, mais eu peco, mais eu me angustio pelo pecado, e quanto mais angústia pelo pecado, mais eu pratico o pecado em razão do qual eu me angustio. O pecado é uma coisa que quanto mais a gente tem medo dele, quanto mais a gente foge dele, mais ele pega a gente. Quanto mais eu fujo, eu me aproximo mais, é mais ou menos assim, como aquela música antiga, o pecado. Quando você foge, ele te acha. Quando você o encara e diz, eu sei que Jesus já pagou tudo, que a minha dívida está paga, como Jó disse, eu constituo Deus meu advogado contra Deus, como eu falei hoje na devocional, vá lá e assista. Aí quando eu creio que está tudo pago, aí pronto, eu descanso. Aí eu descanso, eu vou produzindo cada vez menos pecado e vou produzindo cada vez mais fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São essas coisas que começam a aparecer espontaneamente em mim quando eu paro de me preocupar com o pecado, porque eu sei que o pecado já foi pago, o pecado está liquidado, está consumado. Se você levantar para pagar a conta, você vai chegar no caixa e vai ouvir dizer, olha, Jesus passou por aqui e pagou a tua conta. Come de graça tudo nesse banquete foi posto para você usufruir, sem medo de viver. Agora, entre aí e leia o Sem Barganhas com Deus, que é um livro sobre a dimensão do pecado intrínseca que está aí na gente e a dimensão prática do pecado como realizações da vida da gente, das coisas que procedem do coração e se materializam na nossa existência e que aumentam cada vez que a gente se enche de culpa, isso cresce. Quanto mais a gente crê que já está pago, isso desaparece e a tendência é você ir sofrendo o pecado cada vez menos, quando você vai se apropriando pela fé do que Jesus já fez. Ao mesmo tempo, quanto mais você faça isso, menos você vive o pecado, menos você o pratica e mais pacificado você anda.
Quanto mais pacificado você anda na justiça de Cristo Jesus que você recebe pela fé, mais saudável mental, psicológica e espiritualmente você se torna. Mas pegue aí os 100 barganhas com Deus no portal Caio Fábio e baixe o seu e-book, leia isso Aí. tudo. Vai fazer um bem enorme. Vocês vão ter aí muitos dias desse Natal e Ano Novo para lerem, absorverem, começarem o ano com uma outra mentalidade, se Deus permitir. Outro modo de viver. E aí, Querido, eu digitei lá no portal também, ó, o que é pecado, falou? Você pediu 1773 ocorrências. Tem dever de casa para o rapaz. Meu Deus do céu. Aí eu botei também no YouTube, tá? YouTube tá aqui, no seu canal. O que é pecado? Tá aí, ó. Olha lá. O que é pecado? Caio, o que é pecado para a morte? Olha lá. O que é pecado para a morte? Tudo que não provém de fé é pecado. E por aí afora. Então vocês podem entrar aí, que tá tudo aí, gente. Mínimo não sei quantas entradas. É chocante. Tá tudo sossegado. Aí. Tem serviço, tem serviço.